O United States Ship Franklin foi um produto da Segunda Guerra Mundial. Ela foi colocada no primeiro aniversário do ataque a Pearl Harbor, e sua quilha estava sendo colocada quando as grandes batalhas de porta-aviões do Mar de Coral, Midway, Ilhas Salomão Orientais e Santa Cruz já haviam sido travadas. Como um grande porta-aviões de classe S, até mesmo o poder industrial da Newport News Shipbuilding levou um tempo para prepará-la. Ela foi lançada em outubro de 1943 e rapidamente comissionada até o final de janeiro de 1944. No entanto, é notável que o Her Majesty's Ship Dreadnought, que é comentado pela rapidez de sua construção na época, passou de quilha a comissão em meses, enquanto Franklin, que deslocou um pouco mais, conseguiu a mesma façanha em cerca de 14 meses. Então levou mais 5 meses para ela realmente ver combate. Isso foi dividido entre um cruzeiro de teste, embarcando seu grupo aéreo e então realmente tendo que chegar fisicamente da costa leste dos Estados Unidos da América para o Pacífico Ocidental, pois nesta fase da guerra a linha de frente estava em algum lugar na região das Ilhas Marianas, o verão de 1944. Portanto, consistiu em uma série de missões de ataque, viagens para reabastecer e rearmar e então repetir o processo. Isso continuaria até o outono, mas durante este período houve altos e baixos. Os destaques foram seu grupo aéreo, ajudando a afundar o enorme encouraçado Musashi na Batalha do Mar de Sibéria, antes de ser enviado ao norte com os outros porta-aviões para a Batalha de Cabo Engano, onde suas aeronaves acertaram mais alguns navios do almirante Ozawa. Apesar deste pequeno espetáculo ter negado aos pilotos uma chance contra o Yamato. Mas os pontos baixos incluíram 2 acertos de aeronaves inimigas. No dia 15 de setembro, 3 aeronaves acertaram uma bomba na borda do elevador do convés, as outras 2 sendo abatidas, causando 25 baixas, 3 fatais. Mais seriamente, no dia 30 de outubro, um dos primeiros ataques kamikaze conseguiu acertar o navio, a aeronave atravessando o convés de voo e explodindo dentro do navio, matando 56 e ferindo mais 60. Levou pouco mais de 1 hora para apagar as chamas e fazer reparos temporários no convés de voo para o retorno das aeronaves. Após isso, o navio foi enviado de volta aos Estados Unidos para reparos mais completos. Isso também resultou em uma mudança de comando do relativamente popular Capitão Shoemaker para o um pouco menos popular Capitão Geres. Com os reparos concluídos em fevereiro de 1945, Franklin voltou ao mar e, em meados de março, ela estava de volta à estação com outros navios da Força Tarefa 58. 4 dias depois, no dia 19, ela teria seu encontro com o destino. O amanhecer do dia 19 encontrou o porta-aviões a 50 milhas do Japão. Lançando um ataque de onda antes das 6 horas, o navio foi ajustado para uma versão modificada da condição Zebra, com corredores e compartimentos selados, mas com parte da tripulação podendo se retirar. Uma segunda onda de aeronaves deveria decolar a partir das 7 horas, e o dia continuou com muito pouco nas telas de radar. Era quase inconcebível para aqueles que estavam na Marinha desde o início da guerra que pouco mais de 3 anos depois eles estavam a cerca de 2 horas de cruzeiro fácil da costa inimiga e quase poderia ter sido um exercício de treinamento. Havia 31 aviões de todos os tipos avistados para a segunda onda e aqueles que lançaram primeiro já estavam circulando, esperando pelo resto. 22 aviões, principalmente caças, alguns armados e abastecidos, aguardavam no hangar para serem lançados com a segunda onda. O restante da tripulação havia decolado na primeira onda. O dia estava calmo, com poucas nuvens baixas. Uma notificação veio pelo rádio informando que o porta-aviões Hancock avistou uma aeronave inimiga de 2 motores na área. O radar do Franklin captou um contato desconhecido que estava circulando a cerca de 10 milhas de distância, mas estava espalhado entre um monte de outros contatos verificados pela Marinha dos Estados Unidos da América, então possivelmente poderia ter sido apenas outra aeronave dos Estados Unidos da América com seu identificação amigo ou inimigo não funcionando. Algo sobre o movimento parecia estranho, possivelmente correspondendo a uma aeronave de reconhecimento repurposada para o papel de barco voador ou hidroavião, o típico avião de reconhecimento japonês do início da guerra. Saberiam muito bem que não teriam chance de realizar uma patrulha aérea de combate a essa distância, mas um caça levemente carregado, ou uma das novas aeronaves de ataque como um B-7 A Grace ou um D-4 by Judy poderiam, se entrassem em um mergulho raso e abrissem as torneiras, manter uma vantagem suficiente para voltar ao solo japonês se avistassem os Hellcats e Corsairs que estavam vindo atrás deles a tempo.
Era apenas uma aeronave, mas as armas antiaéreas estavam aquecidas por precaução. Mas então o contato desapareceu. Ou ele tinha ido para casa se fosse hostil, ou foi um contato amigável com seu identificação amigo ou inimigo não funcionando. Ou talvez nunca tenha de fato estado lá. Os radares antigos às vezes davam alguns contatos falsos estranhos. Pouco conhecido na época, os porta-aviões dos Estados Unidos da América estavam em grande parte cegos em seu quadrante de bombordo durante o lançamento de ataques aéreos, pois o radar interferia com os sistemas de identificação amigo ou inimigo das aeronaves a bordo, e apontar o radar de busca através do convés o sobrecarregaria com um número exponencial de squawks, identificação amigo ou inimigo vindos de curta distância. Os japoneses, porém, descobriram isso, o que pode ter influenciado os acontecimentos seguintes. 8 minutos depois, a 0708, um D4Y Judy, devidamente, saiu das nuvens a menos de 2.000 pés de altitude, já em uma corrida de ataque. Estava a pouco mais de 1.000 jardas à frente do porta-aviões, o que significava que, mesmo na velocidade mais otimista, a tripulação tinha menos de 10 segundos antes que a aeronave estivesse diretamente acima, e provavelmente muito menos, e ainda menos antes que o atacante realmente soltasse suas bombas, fazendo jus à sua designação japonesa de Susei, que significa cometa ou meteoro. Ainda assim, ao menos uma montagem de canhão de 13,6 cm, operando sob controle automático de radar, disparou 1 ou 2 tiros, mas os projéteis erraram o alvo, pois a montagem não teve tempo suficiente para girar completamente para a posição. A aeronave japonesa passou um pouco à esquerda do piloto e teria cortado o mastro do radar em seu caminho tão baixo se tivesse conseguido passar, mas aqueles que a viram passar por cima não conseguiram rastreá-la mais, pois um momento depois houve uma série de explosões massivas. O piloto do D4 Beirut não poderia ter cronometrado melhor seu ataque ou posicionado suas bombas de 550 libras de forma mais precisa, mesmo se tentasse centenas de vezes. A única coisa que poderia ter sido pior seria se ele tivesse soltado uma única bomba de perfuração de armadura mais pesada, mas como estava, a primeira bomba semi-perfurante de armadura caiu quase exatamente na linha central do convés de voo, aproximadamente ao nível da parte de trás do primeiro suporte de 38 polegadas, entrando em um ângulo raso de cerca de 30 graus. Atravessou o convés de voo e continuou em direção ao hangar, explodindo por volta da estrutura 87, possivelmente após quicar na placa de armadura do convés do hangar. A explosão ocorreu aproximadamente no nível da ilha e do elevador de convés, considerando a vista frontal do navio. Ela explodiu entre os corsários que estavam carregados, abastecidos e esperando uma viagem ao convés de voo. A segunda bomba atingiu a popa no centro das aeronaves agrupadas no convés de voo. Esta também perfurou o convés de voo, mas detonou uma fração de segundo antes a meio caminho entre o convés de voo e o hangar, possivelmente porque atingiu uma aeronave em sua descida e isso iniciou o fusível uma fração de segundo antes do que seu compatriota, ou possivelmente era uma bomba de propósito geral em vez de uma bomba semi-perfurante de armadura, as fontes variam. Logo abaixo havia mais aeronaves, bombas e foguetes Tiny Tim, mas poucos metros acima estavam as aeronaves em massa do segundo ataque esperando sua vez para lançar. Em instantes, centenas de homens foram derrubados pelas duplas explosões, dezenas foram mortos instantaneamente, e então tudo pegou fogo. Na popa, mais de 36 mil galões de combustível de aviação começaram a vazar no hangar de tanques rompidos das aeronaves, dos sistemas de abastecimento e da onda de ataque acima, incendiando-se quase imediatamente. À frente, a onda de choque e os fragmentos das explosões da bomba ricochetearam na armadura principalmente intacta do convés do hangar. Havia um pequeno buraco, mas nada grande o suficiente para dissipar os efeitos. Então, disparou de volta para cima, perseguindo os estilhaços iniciais e a onda de choque da bomba que tinha se dirigido para cima primeiro. Nesta área, acima do nível do convés do hangar, havia cabines semi-suspensas que continham coisas como o centro de informações de combate, o enredo aéreo, salas de briefing e prontidão para pilotos, e outras áreas que estavam lotadas de pessoas. Sendo essencialmente desprotegidos, os homens nessas áreas e nos níveis inferiores do navio e da ilha foram primeiro catapultados para o teto quando os convéses abaixo deles se elevaram, muitos com as pernas quebradas, pois o chão foi limpo para cima pelas duas ondas de choque. Apenas aqueles que tiveram a sorte de estar em ou perto de escotilhas ou dos anteparos mais rígidos foram poupados deste destino. Então houve uma chuva de estilhaços vermelhos em brasa que,
apenas aumentou em número à medida que esmagava as coisas, levando-as consigo. Se alguém sobreviveu, havia o rugido do combustível de aviação em combustão e o ariete de ar superaquecido e fumaça que vinha à frente dele. Cabia então aos poucos sobreviventes ainda móveis tentar descobrir como sair de lá com o máximo de companheiros feridos que haviam sobrevivido antes que as bombas e foguetes abaixo explodissem. Somente um homem escapou do centro de informações de combate. Ele usava seu capacete de aço, o que significava que todos os outros morreram instantaneamente quando o convés se ergueu e os esmagou no teto, enquanto seu capacete absorveu o pior do impacto, deixando-o apenas levemente atordoado. Sobreviventes atordoados tentaram agarrar mangueiras enquanto a bola de fogo rugia em direção à proa do navio. Mas a energia das bombas já estava desligada e não havia nada que eles pudessem fazer além de se abaixar ou correr. Outros, principalmente a tripulação do convés e alguns sortudos da popa do hangar, já tinham sido arremessados para o lado. As aeronaves no convés de voo, embora danificadas pelas explosões, ainda não estavam em chamas nos primeiros segundos. Os pilotos e a tripulação lutavam para sair, enquanto outros voltavam para tentar desligar os motores que continuavam funcionando e desarmar algumas das armas. Alguns, com a presença de espírito, também pegavam botes salva-vidas da aeronave e jogavam ao mar para os homens que haviam caído na água. Uma fila de homens aguardava na parte de trás do hangar para ir ao refeitório, e a maioria deles também foi instantaneamente dizimada pela explosão. Acima, segundos após a explosão, havia homens também tentando entender o que aconteceu. Um mergulhador do inferno decolava em sua corrida. Em seguida, o piloto se viu de cabeça para baixo e foi despejado sem cerimônia quando soltou as tiras do cinto de segurança. Mas então o calor e o dano atingiram a massa confusa de aeronaves e o sopro de tanques de combustível inflamando e o rugido de munições queimando enviaram a primeira de muitas bolas de fogo ao céu. Um piloto alcançou relativa segurança no convés de voo apenas para ouvir um foguete acender atrás dele, disparar da asa e rugir sobre sua cabeça, deixando-o com queimaduras leves. O navio enfrentava uma terrível escolha com chamas e fumaça engolfando toda a seção traseira. Conforme a fumaça e o fogo cresciam rapidamente, era evidente que precisavam mudar de rumo, senão o vento intensificaria as chamas ao extremo. Uma virada para este bordo quase causou colisão com o United States Ship Baton, cobrindo a ilha com fumaça espessa. Uma virada para bombordo afastou a fumaça pelo lado do porto, permitindo que as equipes de controle de danos avançassem, mas infelizmente colocou o navio em rota direta para a costa japonesa. Escoltas próximas alteraram o curso para ajudar o destroyer Hickox partindo da popa e recolhendo homens na água pelo caminho. Outros agora entravam voluntariamente no mar, pois a crescente fumaça e calor os forçavam a deixar o navio pelas passarelas até que estas também se tornassem insustentáveis. Até agora, a placa de armadura do convés do hangar impediu que a maioria dos danos atingisse níveis inferiores, mas isso mudaria com o tempo. Apenas minutos se passaram desde que as bombas atingiram, mas a tripulação já estava se reunindo tentando descobrir quais bombas e mangueiras não estavam ativamente em chamas e também tinham suprimento de energia e água. Enquanto tentavam fazer isso, eles tinham que estar prontos para jogar uma partida de queimada com explosivos, pois a qualquer momento os foguetes Tiny Tim estavam sendo acesos e disparando em todas as direções. Outra explosão lançou mais de 2.000 libras de motor Double Wasp tão alto no ar que aqueles que tentavam acompanhar para evitar seu retorno inevitável graças à gravidade perderam de vista, pois se tornou muito pequeno para ver. O navio foi quase instantaneamente e efetivamente cortado em três: a ilha e a parte dianteira do convés de voo, a maquinaria e os espaços e os depósitos de munição, e a extremidade absoluta da popa do navio abaixo do nível do convés do hangar, que incluía a direção de popa. O resto estava em chamas, muito quente ou cheio de fumaça para habitar, ou caminhava rapidamente nessa direção. O único método de comunicação ainda intacto entre essas áreas consistia em 2 linhas telefônicas alimentadas por som, uma das quais ia da ponte para o compartimento de direção de popa e outra ia desse compartimento de direção para os espaços de maquinaria. Tudo o resto havia sido destruído ou estava sem energia. Alguns homens estavam presos em compartimentos isolados do navio com as rotas de fuga mais óbvias cortadas. Para alguns, era uma oportunidade para aqueles que conheciam bem o navio guiarem seus companheiros por rotas indiretas rumo à segurança.
Para outros, a única opção era enrolar cobertores úmidos no rosto e arriscar correr pelos corredores em chamas. Para outros, era um jogo de espera, selados dentro ou involuntariamente por distorção de anteparo, aguardando que o suprimento de ar e os níveis de calor permanecessem razoáveis para permitir que durassem até o alívio ou resgate. Para muitos, foi uma corrida entre o calor crescente e a queda de oxigênio para ver qual os atingiria primeiro. As bombas foram a próxima coisa a ir. Algumas delas simplesmente queimaram. Em outras, o material explosivo derreteu e escorreu pelos convéses. Em outros casos, explosões parciais espalharam destroços, mas pouco mais que isso. Mas algumas explodiram com toda a força, alimentando as chamas e enviando destroços em chamas em todas as direções. Essas explosões jogaram ainda mais homens ao mar. Pelo menos 2 bombas foram vistas sendo lançadas ao céu pelas explosões ao redor delas, armaram-se em pleno voo e então explodiram assim que caíram de volta no navio. Conforme o convés de voo se desintegrava, aviões em chamas despencaram de volta ao hangar U. E os incêndios acima se espalharam cada vez mais para a frente, consumindo a parte traseira da ilha. Enquanto os minúsculos times no convés se atiraram em várias direções, milagrosamente sem atingir nada, os que estavam no hangar não tinham para onde ir, e esses causaram ainda mais danos abaixo. O pior foi que eles romperam as entradas e saídas de ar para os espaços de maquinário, desativando quase imediatamente o Nomara. Uma sala de caldeiras enfrentou explosões enquanto outros espaços lidavam com fumaça espessa e calor, controlados temporariamente com máscaras de gás e respiradores. Alguns enfrentaram quedas de combustível em chamas, mais difíceis de gerenciar. Todos lidaram com a perda de pressão do ar, reduzindo a eficiência das caldeiras. No momento crucial em que o navio necessitava de toda a energia possível, a maquinaria começava a falhar. O Destroyer United States Ship Miller se aproximou e usou suas mangueiras de incêndio no inferno, enquanto bombas, geradores portáteis e redirecionamento de energia restante do navio fizeram algumas mangueiras no convés funcionarem. A tripulação sobrevivente iniciou uma luta mais concertada contra as chamas, em meio à munição detonando, com balas de calibre 50 e 30 cuspindo ao redor do navio. Algumas rodadas eram traidoras, então você sabia seu destino. Mais preocupantes eram as invisíveis. O Miller foi ordenado a se juntar para retirar o almirante e sua equipe. Eles fizeram isso enquanto a tripulação continuava a molhar o navio. Embora os incêndios tivessem sido retardados em seu progresso em direção à proa, eles ainda estavam avançando. Grupos de homens combateram os incêndios em diversas partes do navio da melhor forma possível, até seus respiradores, mangueiras e unidades portáteis de combate a incêndios se esgotarem. Então, eles foram forçados a ir para o lado ou para a popa. Outros, sem essa chance, foram vistos lutando até o fim antes de serem consumidos pelas chamas. No convés, explosões de munições detonando forçaram as equipes de controle de danos a recuar e alimentaram as chamas quase todas as vezes que pareciam começar a progredir. Conforme o calor e a fumaça se intensificavam, dezenas de homens eram removidos inconscientes dos espaços de maquinário a cada minuto, até que a sala de caldeiras emudeceu. O calor rompeu as linhas de vapor e as salas 3 e 4 foram gradualmente desativadas. Às 10 da manhã, o navio estava parado na água. Um único gerador a diesel alimentava todo o esforço principal na frente do convés de voo. Agora, bombas portáteis e geradores começavam a ficar sem combustível. As máscaras de reanimação estavam ficando sem ar, e com as mangueiras morrendo uma a uma, as chamas voltavam a se mover. Os depósitos foram ordenados a serem inundados, mas com todas as válvulas acessíveis conectadas a canos principais quebrados, se os incêndios continuassem, o navio provavelmente explodiria por completo. Felizmente, nesta fase, o Hickox conseguiu chegar bem perto da popa do Franklin e começou a transportar homens do convés de popa inferior, adicionando suas próprias mangueiras à mistura. O cruzador leve Santa Fé se aproximou e contribuiu, apesar da explosão do depósito de serviço na montagem de 5 polegadas e 38 no porta-aviões ter destruído a maioria das mangueiras do cruzador acima do convés. Milagrosamente, os destroços não atingiram ninguém e novas mangueiras foram solicitadas. Enquanto isso, Santa Fé teve que recuar para reavaliar a situação. Mas os esforços deram à tripulação do Franklin um precioso espaço para respirar, e o último equipamento de controle de danos foi obtido, trocado por coisas quebradas, e a luta recomeçou.
O capitão do Santa Fé enfrentava uma difícil decisão, com mais munições explodindo no porta-aviões atingido. Se ele decidisse voltar, sabia que corria o risco do destino do United States Ship Birmingham, que estava ao lado do muito menor porta-aviões United States Ship Princeton quando ele explodiu. A explosão dizimou grande parte da tripulação do cruzador que estava no convés tentando ajudar. Por outro lado, se ele mantivesse sua posição, o porta-aviões inclinado lhe daria um lugar na primeira fila para presenciar a morte de dezenas de bravos homens a cada minuto. Tomando uma decisão, o cruzador se desviou e então acelerou para 25 nós, voltando e rumando para o Franklin em rota de colisão. Com uma brilhante navegação, a tripulação do cruzador conspirou para recuar os motores, colocar o leme duro para estibordo e acabar correndo com seu navio bem ao lado do porta-aviões, cortando ao longo do convés da galeria e derrubando tudo, exceto a chapa do casco. Isso trancou o cruzador ao lado do Franklin. Com seus destinos atrelados, a evacuação dos presos e feridos poderia acelerar, pois os homens podiam simplesmente dar um passo ou serem carregados de um navio para o outro sem o empecilho das linhas de transferência. Um dos homens mais sortudos vivos era o comandante MacGregor Kilpatrick, comandante da VF-5, a unidade de combate do navio. Ele entrou por acaso em um elevador de suprimentos que operava entre o convés de voo e o hangar pouco antes das bombas atingirem. O elevador estava a caminho do hangar naquele momento e quando as explosões ocorreram, ele caiu no inferno, E entre isso e o fato de que ele estava quase exatamente no mesmo nível das bombas quando elas explodiram, assumiu-se que ele havia sido morto instantaneamente, mas por volta dessa hora, várias horas após as detonações, ele reapareceu na extremidade traseira da ilha, piscou, olhou em volta e se juntou a uma equipe de combate a incêndios, sem oferecer nenhuma palavra sobre como ele havia sobrevivido nas últimas horas em um inferno tão intenso que estava fazendo algumas das placas do casco brilharem. Como um aviador valioso, no entanto, ele foi rapidamente ordenado a sair do navio e ir para o Santa Fé, embora sob seus protestos muito altos. O retorno do Santa Fé também foi vantajoso porque a tripulação do cruzador rapidamente despojou seu navio de suprimentos médicos, mangueiras, geradores, bombas, alimentos, respiradores, água fresca e outros itens úteis, levando-os para o porta-aviões a fim de complementar os suprimentos decrescentes da tripulação remanescente no Franklin. As tripulações de Pittsburgh chegaram para auxiliar Hickox e Miller na popa, combatendo os incêndios e resgatando mais homens. O capitão Fitz do Santa Fé receberia, compreensivelmente, a Cruz Naval por suas ações. Ironicamente, a água que estava sendo enviada de todos os cantos para o navio agora causava problemas por si só. À medida que se infiltrava pelos buracos e escotilhas estilhaçadas, acumulava-se no fundo do navio e começava a aumentar a inclinação do porta-aviões. Algumas bombas agora trabalhavam em dobro, enviando água para apagar as chamas, mas também bombeando grande parte dela para fora do navio minutos depois, a fim de evitar que ele virasse. Mas, após o almoço, a luta contra as chamas, embora não terminada, estava em vantagem. Expedições eram feitas em partes antes inacessíveis do navio para libertar a tripulação, muitos dos quais se juntariam aos esforços de combate ao fogo. Por outro lado, no interior do navio, o tenente de segunda classe Don Gary estava preso com outras 300 pessoas no convés de refeições à popa. De alguma forma, sentindo uma diminuição do calor, ele pegou um reanimador quase usado com apenas 10 minutos de oxigênio restantes e partiu em uma jornada solitária para o interior do navio. Ele estava no terceiro convés e tudo ao seu redor era fumaça e, além disso, fogo. Então, entre a perda de energia e a fumaça, ele decidiu que era impossível ver e todos os possíveis caminhos de fuga pareciam resultar em uma morte horrível queimado de qualquer maneira, então ele desceu para o quarto convés. Seguindo seu caminho, ele encontrou um duto de ventilação com uma escada dentro. Este duto levava até o convés de voo em uma área que não estava em chamas. Após respirar fundo e encontrar alguém para substituir seu cartucho de respiração, ele voltou para dentro, refez seus passos e conduziu 10 voluntários para fora do refeitório, usando trapos encharcados contra a fumaça. Como uma mãe musaranho, ele guiou a coluna de homens de mãos dadas em sua rota de 600 pés até a segurança. Deixando-os no convés, ele voltou para baixo novamente e desta vez emergiu com mais 50. Encorajado e vendo que ainda tinha algum tempo restante em seu cilindro de reciclagem, ele voltou para a fuligem e escuridão pela terceira vez e apareceu algum tempo depois com os outros 240 homens formando uma linha de conga.
Com isso feito, ele encontrou um caminho para o hangar, onde as equipes de combate a incêndios finalmente estavam conseguindo fazer algum progresso. Ele se juntou a eles por um tempo até reconhecer uma escotilha que levava aos espaços de maquinário. Ele enfrentou novamente o calor e a fumaça, auxiliando uma equipe que foi reacender a caldeira número 5 na terceira sala de caldeiras, restaurando a energia para grande parte do navio. De forma previsível, ele receberia uma medalha de honra muito merecida. Na frente do convés de voo, o padre O'Callaghan, capelão do navio, organizava incansavelmente as equipes de combate a incêndio e auxiliava os feridos. Alguns tripulantes estavam pegando as bombas quentes e soltas que ainda rolavam e jogando-as para fora do navio. Então ele foi informado de um problema. As chamas foram repelidas dos suportes de 5 polegadas e 38 à frente, mas o calor absorvido pelo metal ainda estava lá, cozinhando lentamente a munição. O suporte mais à ré já havia subido quando Santa Fé estava ao lado pela primeira vez, como descrevemos. Esta explosão poderia desfazer todo o progresso que havia sido feito. Uma corrente humana passava a munição quente de 5 polegadas do depósito para fora, jogando-a ao mar. Embora sofresse de claustrofobia, O'Callaghan reuniu um grupo de homens e liderou o caminho, lutando contra a combinação de calor, fumaça e o suor frio do medo. Um dos homens que entrou na sala com ele tentou aliviar o clima brincando, louve o Senhor e descarte a munição. Todos os homens ficaram com as mãos cheias de bolhas, mas suas ações provavelmente salvaram o navio. À medida que as chamas eram ainda mais reprimidas, mais bombas superaquecidas, mas de alguma forma não explodidas, foram encontradas, e logo foram criados grupos dedicados para que, quando uma fosse localizada, um jato de água fria pudesse ser pulverizado nela para resfriá-la, mantendo a água longe do girador na frente do dispositivo de armar no nariz até que a bomba estivesse fria o suficiente para ser manuseada para o lado. O'Callaghan, por esta e muitas outras ações, também receberia a medalha de honra, embora isso levasse algum tempo. Então irrompeu um tiroteio. Os destroyers Hunt, Marshall e Tingay resgatavam sobreviventes e escoltavam nas proximidades. Eles e o Pittsburgh notaram a aproximação de mais aeronaves japonesas. Novamente, solitários de Fort Judith, um deles chegou perto o suficiente para soltar sua bomba, que caiu um pouco aquém do alvo. Ele e outra aeronave como ele logo foram abatidos. Uma aeronave de reconhecimento que surgiu 1 hora depois teve um destino similar. O cruzador Pittsburgh era o maior navio presente que não era o Franklin, e então ele rebocou o porta-aviões. Isso permitiu que o Santa Fé se desviasse, mas não antes da tripulação do Franklin ter que manusear a pesada linha de reboque a bordo e configurá-la, já que toda a maquinaria à frente, incluindo o cabrestante, estava quebrada ou sem energia, com a energia limitada sendo dedicada às bombas e mangueiras. Os pobres homens no compartimento de direção de popa haviam sido lentamente cozidos por 7 horas, pois a armadura ao redor de sua posição primeiro absorveu o calor dos incêndios circundantes, mas depois o irradiou para o compartimento deles por várias horas a mais. Mas ao chamado da ponte, eles se reuniram para ajustar o leme do navio para corresponder ao novo curso que Pittsburgh estava tentando levá-los, longe da costa japonesa, e mais grupos estavam descendo para mais espaços de maquinário para ver o que mais poderia ser reiniciado nesta fase. Havia algo como um equilíbrio estranho. Por volta de 1.100 tripulantes estavam agora a bordo de vários destroyers e cruzadores, principalmente no Santa Fé. Mais de 800 morreram e quase 300 ficaram feridos a bordo do Franklin. Isso deixou um total de cerca de 700 ainda vivos a bordo do navio, mas como acabamos de indicar, a maioria deles não estava em condições de fazer nada além de deitar. A tripulação restante, cerca de 4 a 500, foi deixada para contribuir de alguma forma com os esforços de sobrevivência do navio, de uma tripulação que algumas horas antes contava com quase 3.000 pessoas. Por volta das 1.700, os incêndios foram contidos após o número 3 elevadores, ou o que restou deles, mas estava claro que os incêndios externos precisavam ser apagados em breve. Do contrário, o navio seria um alvo fácil para aviões japoneses noturnos. O trabalho começou nas áreas de maquinário por volta das 21 horas e à meia-noite a sala de caldeiras 3 estava online e as turbinas começaram a acelerar. Ao amanhecer, com mais caldeiras acesas, o navio se movia sozinho, mas o reboque foi mantido para ajudar no curso e na velocidade. Agora foi tentado o contra-alagamento, mas como eles só tinham válvulas manuais e nenhuma comunicação, já que novamente todos os sistemas elétricos estavam offline,
e a estação central de controle de danos teve que ser evacuada, eles realmente contra-alagaram um pouco demais e o navio passou de ter uma inclinação de 13 a 16 graus para estribordo para uma inclinação de 9 graus para bombordo, mas era melhor do que nada. Às 10 horas do dia 20, o navio agora era capaz de fazer 15 nós e o reboque seria descartado por volta do meio-dia. Nem todos os incêndios foram apagados, mas os maiores foram finalizados e o trabalho pôde começar na restauração dos sistemas que eles podiam, enquanto os últimos incêndios eram suprimidos. Eles também tiveram que recolher os corpos dos caídos, reabrir partes seladas do navio e outros tipos de tarefas bastante sombrias. Outras aeronaves japonesas perseguiram o navio em um último esforço para acabar com ele, mas apesar de uma grande formação de cerca de 4 dúzias se aproximando, todas foram repelidas ou abatidas sem acertos diretos. Isso incluía uma grande formação de bombardeiros bimotor carregando os foguetes suicidas OK. O navio agora gradualmente mancava seu caminho para casa, embora a história de sua sobrevivência quase fosse arruinada pelo capitão, que agora decidiu que todos que haviam deixado o navio durante o ataque e foram resgatados eram obrigados a se explicar completamente por escrito, ou ele os acusaria de deserção, ou ele poderia fazer isso de qualquer maneira. Muitos navios de resgate ignoraram seus pedidos de socorro. O navio chegou a Ulithi e, após reparos dos danos mais graves e lidar com algumas munições não detonadas, seguiu para Pearl Harbor. Aqui, o capitão se tornou ainda menos popular ao insistir em pilotar o navio sozinho e prontamente o colidiu contra o pier em alta velocidade. Em seguida, seguiu para o Brooklyn Navy Yard através do Canal do Panamá para reparos completos. O capitão começou a elaborar acusações de deserção contra muitos da tripulação, desanimando praticamente todos, exceto ele mesmo. Felizmente, um advogado de raciocínio rápido, que se viu inundado por pedidos de trabalho de advogado de defesa, descobriu que estava em um clube de oficiais com vários oficiais americanos de alta patente, bem como alguns do Franklin. Ele declarou que, se os oficiais subalternos fossem acusados de desertar o navio, estariam em boa companhia, já que, além daqueles jogados para fora pelo impacto inicial, o almirante Davison foi o primeiro a deixar o navio rumo ao United States Ship Miller, seguido por sua equipe. Legalmente, o argumento era frágil, pois o almirante deixar um navio atingido era um procedimento padrão da Marinha dos Estados Unidos da América, mas para as relações públicas era absolutamente explosivo. Em parte graças a isso, bem como a absurda ideia de acusar homens de deserção por serem jogados ao mar por explosões de munições, as acusações eventualmente seriam retiradas. Apesar de ter recebido a Cruz da Marinha por salvar o navio, o capitão Guerreras foi dispensado do comando em julho de 1945 e nunca mais comandou outro navio da Marinha dos Estados Unidos da América. A própria Franklin foi gradualmente reparada para uma condição como nova, embora sua tripulação tenha sido amplamente redistribuída pela frota. Mas logo após a guerra, a Franklin foi descomissionada novamente e armazenada junto com o United States Ship Bunker Hill. Mantida por uma teórica atualização final da classe Essex, pois ela estava quase nova de fábrica, nenhum dos navios voltaria a ver serviço ativo. Na época em que tal atualização poderia ter sido decidida, havia porta-aviões maiores e mais capazes em serviço, e os aviões navais mais recentes haviam crescido além da capacidade da classe Essex de operar, mesmo com reformas. E assim, a Franklin seria vendida para sucata em 1966. É isso por enquanto. Vídeo. Obrigado por assistir. Deixe nos comentários abaixo sua sugestão ou comentário sobre uma nave para analisarmos. Lembre-se de comentar no post fixado sobre o dique seco.